Depois, quis procurar depois disso outras verdades, e tendo-me proposto o objeto dos geômetras, que eu concebia como um corpo contínuo ou um espaço infinitamente extenso em comprimento, largura e altura ou profundidade, divisível em diversas partes, que podiam ter diversas figuras e grandezas, e ser movidas ou transpostas de todas as maneiras, pois os geômetras supõem tudo isso em seu objeto, percorria algumas de suas mais simples demonstrações. E tendo notado que essa grande certeza que todo mundo lhes atribui se funda apenas no fato de serem concebidas com evidência, segundo a regra que há pouco expressei, notei também que nada havia nelas, nas verdades geométricas, que me assegurasse a existência do seu objeto. Então, bem, agora é assim, se tem a lei geométrica, a verdade, né, a forma, mas não se tem um objeto, certo? Por exemplo, eu via muito bem que, supondo um triângulo, cumpria que seus três ângulos fossem iguais a dois retos. Mas, apesar disso, nada havia que garantisse haver no mundo qualquer triângulo, certo? Por aqui, ele está fazendo o caminho para depois conceber que a física pode ser pura matemática ou auto-expor-se da razão e jamais realização das investigações científicas de campo de laboratório, certo? Certo. Ao passo que, voltando a examinar a ideia que tinha de um ser perfeito, verificava que a existência estava aí inclusa, da mesma forma como na de um triângulo está incluso serem seus três ângulos iguais a dois retos, ou na de uma esfera serem todas as suas partes igualmente distintas do seu centro, ou mesmo, ainda mais evidentemente, e que, por conseguinte, é pelo menos tão certo que Deus, que é esse ser perfeito, é ou existe, quanto ser-lo-ia, quanto qualquer demonstração de geometria. Aqui é a prova ontológica, né? Prova ontológica que já foi usada por Santo Anselmo e tudo mais. Quer dizer, o simples fato de nós estarmos certos de que Deus existe nos prova que Ele existe. Essa é a prova cartesiana, é a prova ontológica, que era a prova do Santo Anselmo e tudo mais. Prova ontológica da existência de Deus, quer dizer, a prova pelo ser. Ou seja, o fato de nós termos a ideia de que Deus existe, porque a ideia é uma substância, é prova de que Deus existe. Só o fato de eu acreditar em Deus já é prova de que Deus existe. Porque quem é que me fez acreditar em Deus? Deus. Então, tá sendo possível compreender? Sim. Tá? Bem o jogo lógico aí, certo? Mas o que leva muitos a se persuadirem de que há dificuldades em conhecê-lo e mesmo também em conhecer o que é sua alma, é o fato de nunca elevarem o espírito além das coisas sensíveis e de estarem de tal modo acostumados a nada considerar, senão imaginando, que é uma forma de pensar particular às coisas materiais, que tudo quanto não é imaginável lhes parece não ser inteligível. Ou seja, o que temos a respeito da realidade é uma imaginação. A verdade só temos na religião, a ciência de Shaw. Isto é assaz manifesto pelo fato de os próprios filósofos terem por máxima nas escolas que nada há do entendimento que não haja estado primeiramente nos sentidos, onde todavia é certo que as ideias de Deus e da alma jamais estiveram, certo? Quer dizer, a ideia de Deus e da alma nunca teve nos sentidos, tá? É diretamente posta por Deus em nós, quer dizer, então eu acredito em Deus porque Deus nos fez acreditar nele, certo? Tá? Não passou pelos sentidos, certo? Mas veja bem, aqui novamente é a negação da revelação. Se a ideia de Deus não passou pelos sentidos, então o profeta não ouviu a voz de Deus. Então Deus não falou com o profeta. Porque, vê bem,
Se Deus falou lá com Noé, Noé, vai lá fazer a arca, que vai vir uma inundação, aquela coisa toda, tá? Falando de uma maneira simples. A ideia de Deus passou ou não passou pelos sentidos? O Noé ouviu Deus, certo? Se o Moisés recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, e Deus falou, e Moisés ouviu, passou ou não passou pelos sentidos do Moisés? Passou, certo? E assim por diante. Tudo que o Cristo nos disse a respeito de Deus, nós ouvimos ou não ouvimos? Né? Logo, passou pelos sentidos. A ideia que temos de Deus qual é? É aquela que os profetas e o Cristo nos deu. Para os cristãos é isso, certo? Como é que a ideia de Deus não passou pelos sentidos? Passou? Passou porque Deus revelou-se. Né? Deus falou com Abraão, vai lá matar o teu filho para provar que acreditas em mim, essa coisa toda, né? Revelação, é mensagem de Deus, né? Ao homem. Tá. Então, Deus falava com o homem. Se Deus falava, e se foi através dessas, vamos dizer, mensagens ou conversas de Deus com o homem, que o homem ficou conhecendo Deus, então, claro que a ideia de Deus passou pelos sentidos, porque veio através de mensagens que Deus trouxe. Agora, se a ideia de Deus nunca esteve nos sentidos, isso significa que, então, nunca houve revelação. A ideia de Deus é posta diretamente por Deus em nós. Tá entendendo? Sim. Novamente, descarte da revelação e da religião revelada. Certo? Ok?